Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, a nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, e seguindo com os comentários, nosso irmão Ney também fez. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos harmonizando e elevando nossos pensamentos até Deus. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa bendita oportunidade de estudar, esclarecendo as nossas dúvidas, ampliando o nosso conhecimento. Que Teu amor nos envolva, que a Tua paz se fortaleça em cada um de nós, presente os que não puderem estar conosco por qualquer motivo. Que Tua luz nos envolva e permaneça junto de cada um de nós, Senhor, pois ainda precisamos tanto de Ti. Que seja em Teu nome, em nome dos Espíritos que conduz esse estudo, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que possamos dar início às nossas atividades dessa noite. Que assim seja. Vamos a mais uma leitura do capítulo do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel. Capítulo 6, Multidões. Tenho compaixão da multidão. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos, cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre.
O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Bom, é mais um capítulo para nós refletirmos sobre essas mensagens de Emmanuel, que espíritos educados não são espíritos evoluídos. Eles são grandes devedores das leis divinas. A maioria se esquiva de ajudar o próximo. São pessoas que têm as possibilidades, tanto material quanto de conhecimento, e não usa para o bem de todos, apenas suas próprias necessidades, e não permitem que os menos favorecidos, que são muitas vezes, eles são explorados e pagam preços altos por serem manipulados por esses que julgam ser únicos e soberanos. Ele nos fala daqueles que usam a ignorância dos menos instruídos para manipular. E também usam a religião, usam a política para tornar os menos instruídos manipulados. Então a gente deve deixar de apegos materiais, que nada se leva daqui. Não devemos fazer o que eles querem. Devemos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, as leis somente as divinas. O homem recebe do divino todas as possibilidades de melhorar o mundo, mas a ganância, a soberba faz com que usem contra nós, no caso, usam o medo, usam palavras fortes para nos manipular, para nos impor o que fazer. O que precisamos é buscar os ensinamentos das leis divinas, buscar melhoria, não fechar os olhos e seguir numa fila que leva à destruição, né, às guerras. A gente deve nos unir, ter pensamentos positivos para lutar contra essas legiões de manipuladores. Nós temos o direito de questionar, de ver se realmente isso está sendo imposto para mim, para dentro do que realmente é verdadeiro, tanto na religião quanto na política. A gente tem os governantes que têm o poder e usam esse poder, às vezes, para destruir, para crescerem só para eles. E esquecem que eles têm o poder, que eles podem ajudar muitas e muitas pessoas. E Jesus veio para nos orientar, esteve junto de todos, menos favorecidos, como diz ali no texto, cegos, tem trazer a esperança e que é possível melhorar e que não devemos nos amedrontar. A gente deve lutar contra as dificuldades impostas pela vida. E o nosso trabalho, assim como no Evangelho, no lar, nós temos a condição de aprender e passar esse conhecimento, que não adianta a gente ter todo o conhecimento e não dividir, não passar, não divulgar, porque se guardarmos somente para nós, isso não vai levar nós a lugar nenhum. Essa é a minha reflexão do texto. Dando prosseguimento à nossa reflexão, esse texto ele vem falar de todos nós, seres humanos, dessa multidão cheia de problemas em todo o seu arcabouço, e nos traz o quê? Que não adianta a gente ser educado, que representemos os tempos, e que todas essas pessoas são grandes devedores de um do outro, das multidões. Aí ele continua dizendo que bem raros são esses homens que compreendem os seus erros, os seus equívocos e os imperativos das leis espirituais. Quando ele fala, em geral, mordomo das possibilidades terrestres, ele está dizendo para a gente que nós aqui não temos nada. A única coisa que nós vamos levar daqui é o nosso conhecimento. Todos os outros bens é de Deus. Ninguém aqui
é proprietário de nada, nós somos fiéis depositários, nós somos mordomos dos bens de Deus. E muitas vezes nós nos equivocamos e começamos a explorar tudo isso com paixões desvairadas, pela ignorância, pela má conduta, a roubar o seu próprio progresso, traindo a si mesmo pela falta de conhecimento, certo? Ele, até a traçar os impostos, que ele continua enganando, certo? Não pagando, criando problemas de guerra, de extermínio, certo? Que deve concorrer com os mais elevados tributos, que é o sangue, é a vida. Então, tudo isso, esse texto, ele nos traz, Emmanuel nos traz, certo? E tudo isso ele está dizendo para a gente, que nós nos organizemos quase sempre em tons sombras e trabalhamos mais com a filosofia, a ciência, certo? E continuamos escarnecedores de tudo isso, das leis de Deus. O Mestre Jesus, ele nos traz que temos que prosseguir trabalhando. Ele passou aqui no planeta, ele viveu entre pescadores, entre os mais pobres, entre os aleijados, os cegos. Ele não viveu aquela caça burguesa dos fariseus, dos que comandavam aquela sociedade daquela época. Então, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, ele nos alerta que não roubemos o pão da vida, nós temos que procurar multiplicar como ele multiplicou para saciar. Nós, espírita cristãos, devemos buscar realmente compreender Jesus, raciocinar o Evangelho sob o regime de fiscalização permanente. Daí nossos procedimentos, as nossas condutas se multipliquem em amor, em prática da caridade que possamos ter para com nossos irmãos. Geralmente, ou habitualmente, nós somos generosos, a multidão em torno nos dirá ou nos dará uma resposta, se vai achar que nós somos perdulário, egoísta, avarento, certo? Se temos a disciplina de ditador, e nós temos que nos observar, nós temos que olharmos e nos vigiarmos por essas irresponsabilidades, sermos diligentes, renovar nossas normas de conhecimento, porque nós somos os filhos de Deus e temos a obrigação de não vivermos com a hipocrisia. Nós temos que viver com amor dentro da gente, estendendo para essa multidão que está aí desvairada, mal informada. Efetivamente, essa multidão pode ser a nossa família. Se nós não justificarmos os nossos propósitos e começarmos a nos distanciar dela, certo? A pretextos, fala de superioridade individual. Aí somos claramente, meus irmãos, chamados de servidores infiéis, porque nós não estabelecemos, nós ainda temos dentro de cada um as imperfeições que marcam a nossa vida, como marca a vida da multidão. Agora, se nós nos amarmos, amando-o, abençoando, não seria lícito esquecer que o próprio Jesus nos disse que nós teríamos 2 mandamentos importantes: amar a Deus sobre toda coisa e o próximo como a si mesmo, que é essa multidão que está aí, essa multidão que a todo momento nos chama para auxiliá-lo, para conduzir na sua caminhada, com os exemplos. E nós, como os espíritas, temos que ajudar, porque Jesus, ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo, e com certeza ele nos inspirará, nos intuirá para que possamos servir a multidão. Gratidão. Emmanuel chama atenção aos espíritos que são verdadeiramente educados, né, que representam grandes devedores à multidão, e que esse dom não seja voltado às paixões próprias, né, usando a inteligência a benefício de si, deixando de cumprir a missão de trazer o progresso para a evolução de todos. Através da inteligência, o homem conquista o conhecimento das leis que regem o mundo físico e espiritual. Existem os adversários do bem, que usam a inteligência para o poder e domínio.
tanto na política, ciência, religião e tantas outras formas em que envolve a humanidade, falhando nos propósitos de elevação espiritual e reparação dos atos de alguma forma que causou sofrimento em massa. Porém, ao grande amigo divino, o nosso Mestre Jesus, que através dos seus ensinamentos atemporal nos liberta da ignorância, como Elisete bem colocou, questionar, não aceitar tudo que nos é apresentado e tudo que dizem. Kardec mesmo já advertia, para analisar tudo no crivo da razão. E com o avanço da tecnologia, temos à disposição ferramentas que nos possibilitam o conhecimento, que possamos aproveitar dessas oportunidades e fazer a escolha de nos educarmos, expandindo a nossa consciência, aumentando a percepção para as leis que regem o universo. Não esquecemos que o Mestre nos observa, o que fazemos dos dons da inteligência em benefício de todos. Com os ensinamentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a missão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Que possamos estar em equilíbrio mental e espiritual, para que possamos ser auxiliados através da espiritualidade, nos trazendo a verdade, a compreensão das leis de Deus, através do nosso Mestre Jesus, que possamos buscar o conhecimento e construir a nossa própria verdade, e sempre lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado, agradecemos todas as vibrações de luz e amor dos nossos amigos espirituais. Agradecemos por tudo. E sendo assim, pedimos que essa luz do Evangelho possa entrar todos os lares, trazendo luz e harmonia. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar os nossos estudos de hoje. Que assim seja.